Devemos nos lembrar disso que o nosso irmão Júlio acabou de orar. Nós devemos sempre nos lembrar, colocar diante do Senhor a vida dos nossos irmãos que estão espalhados pelo mundo. Nesse domingo, muitas igrejas separaram um tempo para orar pelas igrejas perseguidas, pelos irmãos que estão em contextos em que eles não podem, de fato, ter essa liberdade de adoração. Louvado seja Deus, porque ainda temos este privilégio e que o Senhor nos preserve até a volta dele, desta forma, não é? Eu não sou daquele que pensa que a igreja precisa de uma perseguição para que ela se aperfeiçoe. Nós sabemos que isso é verdade, mas nós não queremos isso. Nós queremos fazer aquilo que agrada a Deus sem precisar passar por isso. Amém, irmãos? Convido você a abrir a sua Bíblia na Epístola de Paulo aos Colossenses. Colossenses capítulo 1. Nós vamos ler apenas os versículos 13 e os versículos 14. Colossenses capítulo 1. Colossenses 1, versículo 13, diz assim a palavra do Senhor. Ele nos libertou do poder ou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. Amém. Antes de tentarmos descobrir alguns dos propósitos de Paulo ao escrever essa epístola aos Colossenses, nós precisamos ser lembrados de que aquilo que Paulo escreveu, ele só escreveu porque ele recebeu a inspiração do Espírito de Cristo ou do Espírito Santo. Se o que nós vamos aprender, o que nós vamos ler, se todos os textos que nós observamos nas Escrituras são textos escritos por homens inspirados pelo Espírito Santo ou o Espírito de Cristo, nós podemos, de antemão, já ter a certeza de que o propósito das Escrituras é exaltar a Cristo. Jesus ele falou isso quando ele fez menção do Espírito Santo. Ele me glorificará. Isso está lá em João capítulo 16, 14. Mas, queridos, quando nós olhamos de Gênesis a Apocalipse, nós vamos perceber que é tudo sobre Cristo, é tudo sobre Ele, é tudo para Ele. Eu almejo que, assim como o autor de Hebreus, que eu creio ter sido Paulo, ele, ao escrever aquele texto, um livro tão rico, que para mim é um dos mais belos da Bíblia, a carta aos Hebreus, que tem por objetivo principal exaltar a Cristo, falar da supremacia de Cristo, a epístola aos Colossenses, ela tem a mesma intenção. A epístola aos Colossenses, ela exala e exalta Cristo Jesus. A epístola aos Colossenses, ela é conhecida como uma carta gêmea da carta aos Efésios. Nós conseguimos encontrar textos quase que idênticos nas duas epístolas. Porém, os propósitos da escrita são diferentes. São muito diferentes. E esse texto que a irmã Rafaele nos conduziu nesta noite em nosso culto, e os textos que nós vamos observar a partir de hoje, mostram exatamente este propósito específico de Paulo escrever aos Colossenses. Havia uma grande luta no coração do apóstolo Paulo. Havia uma grande luta, uma grande preocupação de Paulo por esta igreja. Mas não apenas por esta igreja. Paulo se preocupava também com a igreja dos Laodicenses. Mas Paulo também se preocupava com a igreja que ficava em Hierápolis. Nós vamos saber dessa preocupação lendo o capítulo 2. Ele começa o capítulo 2 mostrando esta preocupação, não apenas com os colossenses, mas a preocupação dele com os laodicenses.
No capítulo 4, ele vai pedir que essa carta seja lida na igreja dos Laodicenses, na igreja de Hierápolis, e também uma carta que nós não temos, que ele escreveu aos Laodicenses, deve ser lida também em Colossos. São 3 cidades muito próximas, mas há uma preocupação de Paulo. Nessa região há uma heresia conhecida como a heresia colossense. Nasceu em Colossos. Era uma mistura de gnosticismo com judaísmo. Era a gnosis judaizante. Gnosis é a palavra grega que dá a base para o termo conhecimento, sabedoria. Eles acreditavam que eles detinham o verdadeiro conhecimento. Misturado com o pensamento judaizante, eles começaram a ensinar às igrejas que não bastava crer em Cristo, você precisava praticar algumas coisas também. Já ouviram isso? Isso continua. Em muitos lugares, em muitos ambientes evangélicos. A heresia colossense continua sendo uma heresia comum no meio evangélico, não apenas no Brasil, mas infelizmente no mundo. Mas na prática, Paulo está lutando, queridos, contra ensinos que exigiam abstinência de alimentos, autoflagelação. Paulo vai usar o termo, no capítulo 2, rigor ascético. Eles buscavam machucar o corpo. Isso era influência da doutrina gnóstica, que dizia que o corpo era mau. Veneração dos astros, culto a anjos e observância de festas. Isso era, na prática, o que eles ensinavam. Ou seja, eles estavam removendo da igreja a suficiência do verdadeiro Cristo, a suficiência da cruz de Cristo, a suficiência da supremacia de Cristo em sua obra. Como disse J.C. Riley, nada endurece mais o coração de um homem do que a familiaridade com as coisas sagradas. E é verdade. Se nós não tomarmos cuidado, facilmente nós somos dominados por práticas religiosas que acabam tomando o poder da vida em piedade. Sendo assim, nós vamos perceber que Paulo ele vai emitir alertas no capítulo 2, na carta aos Colossenses. Ele está buscando mostrar para a igreja que a igreja deve estar atenta. Mas antes disso, queridos, e o nosso foco vai repousar aqui, no capítulo 1, Paulo ele descreve a esses irmãos sobre a grandeza da obra de Deus na salvação deles. Porque quando os crentes, eles perdem de vista o que foi feito para que o Senhor salvasse esses crentes, eles iriam negligenciar tão grande salvação. E eu creio que muitos crentes hoje, e eu espero que isso não seja realidade nas nossas vidas, muitos crentes hoje, eles vivem uma vida cristã que, na verdade, é um desprezo a tão grande salvação. E um dos motivos principais é porque eles não sabem do que foram salvos. E nem para que foram salvos. Cristo, ele é um ungido, o Messias, mas ele é um ungido de Deus como o Jesus Salvador. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós percebemos muitos salvadores. Josué foi um salvador. A palavra Josué, no hebraico, significa exatamente aquele que salva, ou salvador. Oséias foi um salvador. A palavra Oséias também significa aquele que salva, ou salvador. Mas ninguém foi como Jesus. Jesus, ele é o Salvador, mas ele não é apenas o Salvador, ele é o Salvador ungido por Deus. Ele é o Cristo de Deus. Ninguém é como ele. E nós vamos observar aqui algumas verdades, queridos, que vão nos mostrar que não há acréscimos na obra de Cristo. Sabe por quê? Porque nada se acrescenta em Cristo. Ele é completo, ele é pleno, e tudo o que ele faz é suficiente. Eu gostaria de pensar com os irmãos
sobre uma verdade. Essa verdade, ela traz muitos conceitos, mas são conceitos doutrinários que fundamentam a nossa fé. Eu tenho entendido e percebido que nós, como igreja, nós precisamos ter cada vez mais consciência e certeza de quem é o nosso Senhor, de quem é o nosso Salvador. Porque muitos vão surgir dizendo, eu sou o Cristo, e muitos vão se perder. Mas nós precisamos conhecer o noivo, nós precisamos estar preparados para quando o noivo vier. Nós precisamos identificá-lo. Mas isso acontece não em um ato, isso acontece em uma caminhada. E essa caminhada, ela só é possível quando nós conhecemos a sua palavra. E eu quero pensar com os irmãos, a começar hoje, que é uma continuação da outra série que nós pregamos até domingo passado, uma série de 3 sermões que falou sobre o verdadeiro Cristo. Eu pretendo pregar agora, meus irmãos, uma série de sermões na Epístola de Paulo aos Colossenses, principalmente no capítulo 1, mostrando a suficiência do verdadeiro Cristo. E a primeira lição que eu quero destacar para os irmãos, ela está nesse versículo 13 e 14. E ela diz o seguinte: o verdadeiro Cristo, ele é suficiente para a igreja. O verdadeiro Cristo, ele é suficiente para nós, porque ele é o agente indispensável de Deus no resgate de suas ovelhas. Eu vou repetir, para que fique gravado. Pastor, mesmo assim não gravei, então ouça a gravação depois. Mas o que nós precisamos entender é que o verdadeiro Cristo, ele é suficiente, porque ele é o agente indispensável de Deus no resgate de suas ovelhas. No versículo 13, Paulo escreveu: ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Queridos, precisamos começar observando que esse pronome que inicia o versículo 13, ele, está bem explicado por Paulo sobre quem ele está pensando. E ele não está pensando em Cristo. Ele não está pensando no Filho. Ele está pensando no Pai. E quando nós lemos o início do versículo 13 que diz, ele nos libertou, ele nos resgatou do poder das trevas, nós precisamos ler esse texto juntamente com os versículos 10 e 12, que diz, crescendo no conhecimento de Deus, dando graças ao Pai que os capacitou a participar da herança dos santos na luz. Ou seja, quem nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino de seu Filho amado, não foi o Filho, foi o Pai. Deus, o Pai. E Paulo quer deixar isso claro, porque o Pai foi aquele que planejou, projetou, determinou, juntamente com o Filho e com o Espírito, o resgate do seu povo. Mas o Filho seria o agente indispensável, incomparável, único para o resgate dos filhos de Deus. O Filho, o verdadeiro Cristo, o Jesus que nós conhecemos, foi ele quem executou o plano eterno do Pai para resgatar as suas ovelhas perdidas. E eu gosto, meus irmãos, de pensar naquela oração que nós já estudamos, a oração de Jesus ao Pai, que João ele descreve em João capítulo 17. Nos versículos 3 e 6, Jesus disse assim ao Pai: e a vida eterna é esta, Pai, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e que conheçam a Jesus Cristo, a quem enviaste. Manifestei o Teu nome, ó Pai, a aqueles que o Senhor me deu do mundo. Eles eram Teus, Tu deste a mim, e eles têm guardado a Tua palavra. E nós precisamos pensar o que o Pai fez por intermédio do verdadeiro Cristo.
o que o Pai fez por intermédio do Filho. Paulo, por meio do Espírito Santo, entenda que, se é assim, o Espírito de Cristo quer que nós saibamos disso. Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, disse que o Pai nos libertou. Eu gosto da tradução que traz a ideia de resgate. O Pai nos resgatou. Está chovendo, irmãos. Podem ficar tranquilos. Está tudo bem. Ok? É que a chuva distrai. Mas me distrai também. Se você se distrai, eu fico distraído. Então vamos focar aqui, por favor. Eu gosto da tradução que Paulo ele utiliza, e eu creio que traz o verdadeiro sentido do que Paulo quer dizer. Quando Paulo diz que ele nos libertou, ele está trazendo a ideia de que ele nos resgatou. Quando nós pensamos em resgate, nós temos que analisar que resgate traz a ideia de uma ação, de uma intervenção externa com o intuito de livrar alguém de uma situação de perigo. Nós estamos ouvindo, por exemplo, nesse contexto de conflito no Oriente Médio, que o Hamas, ele capturou um grande número de reféns. E toda essa investida que estamos vendo do exército de Israel, o objetivo principal, antes de destruir o Hamas, é resgatar aqueles reféns. E o exército de Israel tem capacidade para isso. Eles têm capacidade para isso. Mas é interessante que quando nós pensamos o que Paulo está dizendo, Paulo está falando sobre um resgate de um cativeiro que nenhum homem, nenhum exército poderia tirar. É uma intervenção externa com o objetivo de livrar, com o objetivo de tirar, com o objetivo de trazer. Mas nenhum homem, nenhum exército do mundo é capaz de tirar, de resgatar o pecador de onde ele está. Há muito peso nessas palavras, quando nós entendemos. Então, ele vai dizer que essa libertação, esse resgate, é um resgate no âmbito espiritual. E ele vai dizer, na continuação do texto, ele nos resgatou de um império de trevas. Ele nos resgatou do poder das trevas. Eu acho interessante como a Bíblia, mas não apenas a Bíblia, mas principalmente a Bíblia, todas as vezes que ela traz a ideia de trevas, as trevas elas costumam estar relacionadas a algo obscuro. As trevas elas estão relacionadas à escuridão, a algo muito distante da luz. Por exemplo, na criação, caos. Havia trevas sobre a face do abismo. Trevas, caos. Mas no âmbito espiritual, trevas traz essa ideia de algo maligno, obscuro, escuro, distante da luz. Na mitologia grega, muito disseminada no período de Jesus, muito conhecida, muito abraçada pelo Império Romano, havia a figura do Hades. O Hades, ele era o deus dos mortos, o deus do submundo. E o lugar onde os mortos ficavam também se chamava Hades. E Hades estava relacionado a alguém muito poderoso. Há um lugar que ninguém poderia sair. Quando alguém caía no Hades, ninguém poderia sair de lá. Aqueles que eram semideuses ou deuses mais fracos, eles eram conduzidos para o Tártaro. O Tártaro não era lugar para homens. O Hades, sim. E Jesus, de repente, ele traz essa visão conhecida, cultural, e Jesus diz assim: as portas do Hades não prevalecerão sobre a minha igreja.
Jesus está dizendo o seguinte: eu vou ressuscitar ao terceiro dia, a morte não irá me segurar. O lugar dos mortos não tem poder para me deter, e todo aquele que crê em mim, a minha igreja, também vencerá. Não prevalecerá. Jesus nunca pensou que a igreja tem que sair arrombando as portas do inferno, até porque o inferno quem criou foi Deus. As portas do inferno que não prevalecerão contra a igreja não são demônios, porque o inferno quem criou foi Deus, para juízo. E o inferno é real. Quero deixar registrado, eu creio que o inferno é real. Mas a visão do Hades era uma visão de trevas, de submundo, de morte, de incapacidade de alguém tirar a pessoa de lá. Mas eu estou dizendo isso, eu trouxe essa ideia para mostrar que, inclusive, para os pagãos, as trevas elas estão intimamente ligadas a algo maligno, obscuro, sem a presença da luz, mas também algo poderoso. O mundo prega assim. Agora, o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que longe de Cristo, todos os homens estão aprisionados nas trevas. Ninguém pode tirar ele de lá. Nenhum exército poderoso pode tirar o homem de lá. O homem está aprisionado nas trevas. Sem Cristo, o homem está aprisionado ao pecado. Ele está aprisionado ao diabo. E ele está condenado eternamente. Paulo diz isso em Efésios, capítulo 2. Mas o profeta Isaías profetizou. E ele disse: eu guiarei os cegos por um caminho que não conhece. Eu farei que esses cegos caminhem por veredas que eles não têm conhecido. Eu tornarei as trevas deles em luz perante eles, e eu aplanarei os seus caminhos. O pai de João Batista. João Batista era um menino ainda. Tinha acabado de receber o seu nome, foi circuncidado. O sacerdote Zacarias, pai de João Batista, quando ele olha para o filho dele, ele louva a Deus. E eu quero mostrar para vocês o que ele diz sobre Deus em relação ao filho dele. Porque as pessoas estavam perguntando assim: o que será desse menino? Porque o nascimento dele, o que está acontecendo aqui, está envolto a mistérios. O pai dele estava mudo. E quando o pai dele escreveu o nome dele será João, o pai dele começou a falar, todo mundo começou a glorificar a Deus, e as pessoas perguntaram: o que será desse menino? E ele começa a louvar a Deus, e olha o que ele diz: você, menino, será chamado profeta do Altíssimo, porque você precederá o Senhor, você vai preparar os seus caminhos para dar ao povo dele o conhecimento da salvação por meio da remissão dos seus pecados, graças à profunda misericórdia do nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas para iluminar os que estão nas trevas e na sombra da morte e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Lucas 1, 76 a 79. Mas Paulo, ele diz que ele nos resgatou do poder das trevas e nos transportou para um reino de um rei amado. E esse rei amado é o seu filho. Ou seja, em Cristo, que é o objeto do amor do Pai, nós fomos transportados. E a ideia, queridos, é exatamente de deportados. Nós enxergamos na Bíblia uma comparação que é uma sombra de coisas futuras. Na verdade, tudo aquilo que está no Antigo Testamento são sombras de coisas futuras. A libertação do povo do Egito representou uma libertação, uma deportação. O Senhor foi com poder por meio de Moisés, removeu o povo do cativeiro e transportou o povo para Canaã. Mas são sombras. Essa visão de resgate e transportar para Canaã não chega aos pés do que aconteceu
conosco em Cristo Jesus. Em Cristo nós fomos mudados de estado, nós somos mudados de natureza, de morte, de trevas, de rendição ao diabo, de correntes da escuridão, de condenação eterna para outra realidade oposta às trevas. 1 João, capítulo 3, versículo 8, João escreveu: para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Ser resgatado do império das trevas significa ser resgatado da esfera onde Satanás exerce a sua jurisdição. E quando eu estava estudando esse texto, eu me lembrei de Paulo e Silas cantando na prisão. Eles estão acorrentados, eles estão presos, e de repente um terremoto acontece, e com esse terremoto as cadeias caem, a cela ela se abre, e eles têm a oportunidade de sair. Um terremoto. Se você imaginar uma bomba capaz de desintegrar todo o universo, não mexeria as nossas correntes. Se você imaginasse uma bomba capaz de destruir todo o planeta e todo o universo, não mexeria as correntes que aprisionam o pecador, as trevas. Isso significa, irmãos, você que está em Cristo Jesus, que nós tínhamos muitas coisas terríveis que nos aprisionavam ao mesmo tempo. Somente alguém todo-poderoso, somente alguém santo teria condições de nos libertar e nos trazer para Ele. E por meio do verdadeiro Cristo, nós fomos transportados para um estado de vida. Nós somos transportados para um estado de luz. Nós somos transportados, nós somos libertados do diabo. Nós somos libertados das correntes que nos escravizavam ao pecado. Nós somos libertados da ira de Deus, que nos conduzia para a condenação eterna. E nós somos transportados para uma vida de rendição a Cristo, o Rei amado, Filho de Deus. Nós somos transportados de um estado de condenação eterna para a vida eterna. O escrito de dívida que era contra nós, Paulo vai escrever aos Colossenses, foi cancelado na cruz do Calvário. Os demônios foram expostos à vergonha na cruz. Na cruz, principados e potestades foram expostos à vergonha pública. Colossenses 2,14. No versículo 14, Paulo diz o que nós obtivemos dessa ação de Deus em Cristo. Ele vai utilizar duas palavras. Eu quero falar na íntegra. Ele diz assim: em Cristo temos a redenção. E em Cristo nós temos a remissão dos pecados. Redenção e remissão. Quando nós pensamos, queridos, em redenção, redenção traz a ideia de que nós fomos redimidos. E ser redimido é um termo judicial. É um termo judicial que significa que o erro que cometemos foi reparado. E o juiz ficou satisfeito. Mas foi reparado em Cristo. Porque Ele foi o agente de Deus, insubstituível, de Deus para o nosso resgate. O Senhor reparou o nosso erro de uma vez por todas em Cristo Jesus. Ou seja, nós cometemos o crime. A culpa foi nossa, mas o Pai reparou o nosso erro em seu Filho amado. Ninguém, exceto Cristo, poderia nos redimir de tão grande cadeia. No Filho temos a redenção. É o que disse Paulo. Agora, quando nós pensamos em remissão, a remissão traz a ideia de que nós fomos remidos. Ah, pastor, eu não entendi muito bem. Eu vou explicar. Se ser redimido é ter a nossa culpa reparada por outro, ser remido é ser tomado de volta
por uma declaração do único que poderia trazer ou conceder perdão ao pecador. Quando Paulo diz que nós fomos remidos, ele está dizendo assim: ele nos perdoou e nos aceitou de volta. Somente ele poderia fazer isso. Agora, veja que interessante, eu gostaria de compartilhar isso com vocês. Paulo, em Atos, não na conversão dele, mas quando ele está dando testemunho a Festo e a Agripa, autoridades romanas, Paulo ele conta algo que Jesus falou para ele em particular. Nós não temos essa informação em outro lugar. E percebam que o que Jesus falou para Paulo é exatamente o que nós estamos observando aqui. Ele disse assim, que Jesus falou para ele: eu sou Jesus, Paulo, Saulo, eu sou Jesus a quem você persegue, mas levanta-te, firma-te nos teus pés, porque eu te apareci para isso, livrando você do povo, livrando você dos gentios, para os quais eu te envio. E olha só, Paulo diz assim: Jesus disse que ele me enviaria aos gentios para abrir os olhos deles, a fim de que se convertam das trevas para a luz, do poder de Satanás para Deus, para serem santificados, recebam a remissão dos pecados e uma herança eterna entre os que são santificados pela fé em mim. Paulo, eu quero que você pregue, sabe por quê? Para que eles sejam ou tenham os olhos abertos, para que eles se convertam das trevas para a luz, para que eles saiam do poder de Satanás para o poder de Deus, para que eles recebam remissão de pecados e uma herança entre os que são separados pela fé em mim. O que eu estou querendo mostrar é que o que Jesus falou para Paulo fazer é exatamente o que Paulo está ensinando aqui aos colossenses. Ou seja, queridos, essa lição que nós estamos estudando aqui é na íntegra o que Jesus falou que acontece na salvação de suas ovelhas. Todas elas. É algo muito poderoso. Talvez não tenha peso para você, ou porque você ainda não foi salvo, ou porque você ainda não entendeu. Mas é algo muito profundo. E Paulo vai desenvolver, queridos, esse pensamento de que toda profundidade do conhecimento e do poder de Deus manifestado em Cristo Jesus não tem um reflexo apenas na eternidade, mas tem um reflexo aqui. Por isso ele escreve o capítulo 3. Pense nas coisas do alto, onde Cristo está. Busquem as coisas do alto, onde Cristo vive. Lutem para uma vida de santidade. Não vivam mais na prática dos seus pecados. Neguem a carne, neguem as suas paixões. Vivam em amor fraternal, amor aos irmãos de fé e glorifique a Deus em todas as coisas. Exatamente o capítulo 3 resumido. Porém, à medida que nós conhecemos a Deus, é exatamente à medida em que nós vamos tendo peso de nossa salvação. Essa foi a oração de Paulo nos versículos 9 e 10 do capítulo 1. Meus irmãos, indo para algumas aplicações, o verdadeiro Cristo, ele é suficiente. Ele é suficiente, porque assim como está consumado, quando um juiz, ele determina, ele bate o martelo, encerrando todo o julgamento, assim aconteceu em nosso resgate. Agora, a nossa salvação, ela não pode ser vista e tratada como algo trivial. A nossa salvação, ela não pode ser tratada como algo simplório, e muito menos sem dor, sem sofrimento e sem uma manifestação de grande poder, para que a gente continue. Eu não sei você, eu espero que não, mas para que a gente não continue a viver como se essa salvação ela fosse algo simples, sem valor, sem peso para nós.
a mesma salvação, repleta de graça, repleta de poder, repleta de manifestação de amor, é a mesma. Em toda a sua intensidade e força, é a mesma operada, tanto na vida de um traficante, como na vida de uma prostituta, como na vida do filho de um crente. É o mesmo poder, o mesmo sofrimento, a mesma dor, a mesma aplicação no resgate, ela é a mesma para todo pecador. Foi por isso que o autor de Hebreus, que eu creio ter sido Paulo, disse: como escaparemos nós de tão grande salvação se nós não levarmos a sério essa tão grande salvação? Como escaparemos nós? Queridos, eu disse hoje pela manhã aos irmãos que nós somos chamados por Deus a desenvolvermos a nossa salvação com temor e tremor. Mas isso só é possível quando nós entendemos a nossa salvação, quando nós entendemos o que é esse resgate, quando nós entendemos o que é ser redimido, o que é ser remido. Gosto do texto de Hebreus 9:12 que diz: não foi por meio de sangue de bodes e de bezerros que vocês foram resgatados, mas pelo seu próprio sangue. Ele entrou no Santo dos Santos uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Hebreus 9:12. Queridos, não tratemos, antes de desfrutarmos de todas as dádivas da salvação, não tratemos a nossa tão grande salvação como algo banal e sem valor. E quando eu digo algo banal, eu estou dizendo que quando a gente trata a nossa salvação como algo que não altera o nosso dia a dia. Se a nossa salvação, se a sua salvação não altera a sua caminhada todos os dias, você não está dando o peso devido à sua salvação. Isso significa que se o Senhor, Ele nos transportou das trevas para a sua maravilhosa luz, se Ele nos libertou do poder do diabo e do pecado, se Ele nos redimiu, se Ele nos remiu em Cristo, se o sangue de Cristo é tão poderoso e foi derramado para nos libertar e resgatar de nossa vã maneira de viver, nós devemos viver de modo digno da vocação a qual fomos chamados, buscando forças em Jesus. Fortifica-te, pois, na graça que está em Cristo Jesus, disse Paulo a Timóteo, mudando o estado desanimado de nossa alma diante de todas as circunstâncias contrárias à nossa vida. Meus irmãos, nós recebemos o maior e mais valioso presente que Deus poderia nos dar. Quando um crente ele não entende a sua tão grande salvação, ele fica o tempo todo pedindo coisas a Deus. O que nós podemos fazer? Nós somos chamados a colocar diante de Deus toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Mas se você parar para pensar no que foi feito para você ser resgatado, o seu dia mudaria. O seu mau humor mudaria. Os seus questionamentos mudariam. Porque o que Deus fez por meio do Filho para resgatar a sua vida do poder do diabo, do poder das trevas, do poder do pecado, você não tem noção. Nenhum poder, nenhum dínamos do mundo seria capaz de mexer as nossas correntes. Tratemos os nossos pecados, pecados conhecidos, mentira, inveja, orgulho, ira, amargura, imoralidade sexual,
indiferença quanto às coisas do Senhor, tratemos, queridos, como escória e refúgio da nossa vida, porque é dessas coisas que nós somos libertos. Com poder. Nós somos libertos dessas coisas com poder. Nenhuma delas tem poder mais sobre nós. E se as trevas não têm mais poder sobre as nossas vidas, se o Senhor derramou luz às nossas trevas, por que muitas vezes, queridos, nós tratamos as nossas trevas como algo familiar? Não podemos. Se Deus nos resgatou de tão grande perdição, como imaginar, por exemplo, como eu vejo tanto, se Deus resgatou com poder 2 crentes, como pode que o Senhor não tenha poder para restaurar o casamento desses 2 crentes? Se o Senhor, com poder, resgatou as suas ovelhas com tão grande manifestação de graça, misericórdia e manifestação, como eu disse, do seu poder, como que um crente acredita que ele não consegue deixar esse pecado? Eu não consigo entender e crer nessas coisas. O que eu consigo entender é que muitos de nós, talvez, tenhamos a noção de onde nós somos tirados. Filho de crente. Filho de crente. Se você não olhou para Jesus como o único que pode te resgatar, você pode estar acorrentado, preso ainda às trevas. Tanto ao diabo, quanto ao pecado, quanto à escuridão. Você precisa se arrepender e olhar para Jesus como seu único e suficiente Salvador. Só Ele pode mudar a sua história, a sua realidade. Só Ele pode resgatar você, remir você, redimir você. E eu já estou caminhando para o fim, irmãos. Eu sei que com calor os irmãos ficam cansados. Mas quando Paulo escreveu aos Romanos, Romanos capítulo 6, versículo 11, Paulo disse assim: assim também vocês devem considerar-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus. No capítulo 8, Paulo disse: se habita em vocês o Espírito de Cristo, o Espírito daquele que com poder ressuscitou a Jesus entre os mortos. Esse mesmo, o Pai que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos, Ele vivificará o vosso corpo mortal por meio do Espírito Santo que habita em vós. Vocês entendem? Porque muitos crentes vivem como se tivessem um Cristo fraco. Você consegue entender porque muitas vezes, muitos crentes, eles enxergam a sua salvação como algo tão frágil e desprendido de grande poder. Uma das principais heresias no meio evangélico é aquela que diz que alguém pode perder a sua salvação. Satanás tremeu enquanto o Filho de Deus padecia naquela cruz. Mas mais ainda, quando o poder do Espírito o ressuscitou dentre os mortos. Aí sim, poder. Vida com Cristo é vida de poder. O Pai nos concedeu tão grande libertação quando Ele esmagou o seu Filho na cruz.
Mas também quando ele ressuscitou o seu filho com poder ao terceiro dia, para que o medo do juízo, o medo da culpa, não assole mais você que foi salvo. Para que a insegurança dos dias maus não aflija o seu coração. Para que os pecados que nos aprisionavam ao diabo não sejam mais tratados como algo permissível na sua vida e nem na minha vida. Nós somos libertos das trevas, nós somos libertos do poder de Satanás. O diabo não tem mais poder sobre você, que é filho de Deus. Mas pare de querer tratar as trevas que ainda há em você como se fosse luz. A cela está aberta. As correntes foram quebradas. Saia da cela. Saia da cela. Nossa libertação é o resultado do pagamento de um resgate. E preste atenção, Jesus não pagou um resgate para o diabo. Sabe por quê? Porque o nosso problema nunca teve a ver com o diabo. O nosso problema só nos aprisionou a ele. Mas o nosso problema tinha a ver com Deus. Os nossos pecados. E a partir do momento que em Cristo ele nos redimiu e nos remiu, tudo foi pago. Aí nós somos libertos do poder de Satanás. Nós somos transportados para a luz. Bem-aventurado aqueles cujas transgressões são perdoadas e cujos pecados são cobertos, disse Davi. Finalizando, irmãos. Quando Paulo viu aqueles crentes falando assim, nós precisamos guardar o sábado, nós precisamos guardar essas festas, os homens precisam se circuncidar, nós precisamos adorar os astros também, nós precisamos fazer isso, nós precisamos fazer aquilo. Paulo, ele diz, ele nos libertou. Vocês entendem? Ele nos resgatou do império das trevas para a sua luz. E vocês estão querendo trazer aos Gálatas, Paulo vai dizer assim, quem enfeitiçou vocês? Vocês começaram no espírito, agora vocês estão se aperfeiçoando na carne. Vocês estão voltando. É Cristo, suficiente. Ele te deu poder para não viver prostrado diante de tudo aquilo que tem a ver com as trevas. Agora, o quanto você mais alimenta? Eu estou pensando seriamente em sair do Instagram. Por um motivo. Pelo meu temor de influenciar a outros a permanecer lá. Só que muitos que estão lá estão se apropriando das trevas que existem lá. E tantas outras coisas mais. Se a sua língua fere, você mente com facilidade, você difama pessoas, o que importa para você é falar do outro e você ri disso. Isso tem a ver com as trevas. Você foi transportado para a luz. Viva como filho da luz. Não permita essas coisas mais na sua vida, porque você foi liberto com grande poder, com grande sofrimento, com grande dor. Ele foi esmagado, ele foi moído na cruz, para que eu e você tratemos a nossa tão grande salvação com tanta banalidade. Quando você acordar amanhã, glorifique a Deus, Senhor, obrigado porque o Senhor me resgatou do império das trevas, do poder das trevas, e me transportou para o reino de um Filho amado, que é o meu Senhor e o meu Salvador. Ele me redimiu, Ele me remiu. E Paulo vai desenvolver, Ele está acima de todas as coisas. Tudo é por Ele e para Ele. Todas as coisas nele subsistem.
Ele é o princípio, para que tudo ele tenha primazia. Paulo precisou escrever tudo isso. Meus irmãos, se for preciso escrever tudo isso para uma igreja, confiar que Cristo ele está acima de todas as coisas, é porque nós estamos distantes. Temos que crer. Jesus Cristo é suficiente, não apenas para a nossa redenção, não apenas para a nossa remissão, Ele é suficiente para nos preservar até o fim. Amém, irmãos? Ele é suficiente, Ele é poderoso para nos guardar até o fim. Ele tem poder para isso. E em princípio, na presente vida, nós já participamos da glória prometida. Quando nós estávamos cantando hoje na ceia, aguardo o dia, eu já estava vislumbrando o dia. E muitos dos irmãos aqui, eu já me vejo na glória com o meu Senhor e meu Salvador. E isso precisa influenciar o meu dia. Há alguma coisa que você deva, de fato, se preocupar? Depois de tão grande salvação, há alguma coisa que você acredita que precisa ter na sua vida para te completar? As minhas ovelhas, disse Jesus, jamais perecerão. Eu lhes dou a vida eterna, e ninguém as arrebatará de minha mão. João capítulo 10, versículo 27. As minhas ovelhas jamais perecerão. Eu lhes dou a vida eterna, e ninguém arrebata as minhas ovelhas de minha mão. Só alguém todo-poderoso pode afirmar isso. E quem disse isso é o nosso Senhor Jesus. Você foi salvo? Você foi liberto? Você foi resgatado? Você foi transportado para a maravilhosa luz, o reino do Filho amado? Você recebeu a remissão dos pecados? Você foi redimido? Viva a sua vida com mais poder no Espírito Santo de Deus. Não trate as trevas que há em você como algo que pode continuar habitando em você. Nós vamos lutar contra essas trevas até o fim da nossa vida, mas nunca tratando essas trevas que ainda habitam em nós como se fosse algo familiar, comum, pode ficar. Não, nós não. Viver no Espírito Santo de Deus é viver buscando agradar a Deus em tudo o que nós vamos fazer. Mesmo que você tenha que desagradar pessoas ou você mesmo. Amém, meus irmãos? Amém. Deus seja louvado. Deus seja louvado por Jesus Cristo, o agente insubstituível de Deus. Ele é digno, porque Ele nos resgatou e Ele nos remiu. Convido você a adorar a Deus por Jesus Cristo. Em sua oração agora. Muitos estavam aqui lutando contra o sono. Muitos. Mas é o calor. Mas o Espírito Santo ele é poderoso. Inclusive para falar para quem está quase dormindo de sono. O Espírito Santo fala com quem ele quer falar. Mas eu preciso terminar dizendo a você, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à sua igreja. Adore a Deus em oração. Eu convido o ministério do culto que vem à frente. Nós vamos terminar a nossa reunião desta noite exaltando a Jesus. Mas antes disso, exalte a Jesus em oração. Ore a Ele. Agradeça. E se você ainda não tem certeza da sua salvação, peça para que o Senhor te salve. Peça com grande fervor, porque Ele está ouvindo.